Eu tenho um mantra no meu trabalho. Autoconhecimento não é conhecimento. E por que eu acho isso tão importante? Porque eu vejo que às vezes as pessoas estão batendo muita cabeça nesse caminho, nesse processo de autoconhecimento, nesse movimento de se buscar, de querer se entender, se curar, se trabalhar, e não conseguem. E eu vejo que muito dessa dificuldade tem a ver com esse entendimento, com essa consciência, com essa percepção. Quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, a gente está na moda agora, né? É um movimento de muitas informações. Então a gente começa a ler muito, estudar muito, assistir muitos vídeos, se informar de várias maneiras, o que é claro que é muito bacana. Mas às vezes a gente fica só com isso. E aí isso faz com que a gente entenda as coisas ficam na nossa cabeça, na nossa mente, é um processo racional. Eu estou aprendendo, eu estou agregando informação, as informações fazem sentido, então elas têm uma lógica, mas eu ainda não entrei em contato com o meu sentir, eu ainda não entrei em contato com as minhas emoções, com como é isso para mim. E o movimento do autoconhecimento, no meu ponto de vista, ele tem relação direta com isso. Como é que eu me sinto? Mas por que isso é tão difícil? Por que está acontecendo tanto o movimento do autoconhecimento no sentido ainda racional? Porque quando eu saio do racional, eu tenho que entrar em contato com as minhas emoções. Eu tenho que entrar em contato com como eu me sinto, com quem eu sou no âmbito mais profundo, mais interno. Entrar em contato com isso nem sempre é fácil. Né? A gente tem que atravessar as nossas dores, a gente tem que fazer um caminho, um movimento no sentido de acessar a minha dor para que depois eu possa atravessá-la para poder justamente liberá-la. Então, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas e que eu acho que é interessante que a gente possa se fazer é: quanto é que eu estou disponível a me autoconhecer? Quanto é que eu estou disposta e disponível a fazer esse movimento mais verdadeiro, mais íntegro e mais orgânico de autoconhecimento? Então eu posso estudar 1000 coisas, muita gente chega para mim quando eu começo a falar algumas coisas e fala: não, eu já sei disso aí, né? E ok, a gente já sabe mesmo, mas a gente já sabe porque a gente entendeu, né? Porque a gente já acessou essa informação, porque essa informação fez sentido para mim. Mas será que eu senti essa informação? A gente não percebe, mas a gente tem a tendência a ir para o racional, para essa racionalização excessiva, justamente para fugir da dor. Já é o nosso vício, já é a nossa tendência. Então, quando a gente vê, a gente está pensando, ou querendo entender, ou buscando a solução nessa racionalização e achando que é aí que a gente vai encontrar, né? Que é montando uma equação ou estudando alguma coisa que eu vou conseguir finalmente resolver aquela questão e aquele problema, né? E, assim, o que a minha experiência mostra é que o caminho não é bem por aí, né? Que isso não é o que costuma resolver as questões. A gente, quando chega a dor, né? Ou quando começa a chegar uma pontinha de desconforto, a nossa tendência é ir para a dúvida. E a gente fica com aquela cabeça maluca. Ai, será que é isso? Será que é aquilo? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que eu vou por aqui? Que eu vou por ali? Né? Aquele excesso, aquele barulho da nossa mente, aquele excesso de pensamento mesmo. Então, o que a gente podia fazer? Né? Como que a gente pode resolver isso de uma maneira diferente? Talvez a gente, quando começar a ver que a gente está enlouquecendo, né, que a gente está pensando demais, tentando entender muito, se estressando, se incomodando muito com o nosso processo, é um sinal de que a dor está começando a apontar ali no nosso sistema, né, na nossa vida, na nossa rotina. Então, a gente fazer um movimento de acolher aquela dor. Ficar um pouquinho mais quietinha, deixar a dor existir, dar espaço para ela, fazer uma pergunta para você mesma: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? E aí, assim, aquele caminho que tanto se fala, que é a meditação. A gente poder silenciar, fechar os olhinhos um minutinho, deixar o nosso pensamento baixar, nossa frequência se ajustar. E para meditar, a gente não precisa sentar numa posição incrível e fazer um mudra, fechar os olhos e esvaziar completamente a nossa mente. Isso é um caminho ideal, né? Mas a gente não precisa chegar nesse ideal.
A gente pode só fechar os olhos um pouquinho, respirar profundo, deixar o nosso corpo relaxar, a nossa musculatura relaxar, abrir espaço para aquela sensação existir dentro da gente. Fazer uma perguntinha, às vezes, no sentido de o que é isso, o que eu estou sentindo, por que isso está acontecendo, e deixar a dor acontecer, deixar ela passar. Eu sinto que muito do segredo de uma liberação, de uma transmutação, é deixar ela passar, deixar ela existir e deixar ela passar. Então, voltando àquela pergunta, será que eu realmente estou disponível a fazer esse movimento de me autoconhecer, de fazer toda essa travessia? E o que eu observo que é mais bacana? Quando a gente amplia esse processo, quando a gente realmente se dedica a isso, que é esse estar disponível, seja nesse momento de silêncio, seja procurando uma ajuda, fazendo um processo de terapia, um curso, um estudo, um treinamento, um trabalho em grupo, enfim, existem N possibilidades. Quando a gente se coloca nesse movimento de estar disponível, muitas coisas vão se transformando. A gente percebe que o tempo que a gente investe fazendo isso, a energia que a gente coloca, a disponibilidade, né, de se conhecer, de se trabalhar, de atravessar esses processos e essas dificuldades, pode ajudar a resolver muitas coisas que a gente nem imaginava. Então, só para você entender, isso não é um movimento que acontece de uma hora para outra, né? Porque senão também a gente começa a entrar num lugar de cobrança, de autoexigência, de punição. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer de uma determinada maneira. Isso é um processo que precisa ser amoroso, delicado, sutil, onde eu vou me acolhendo, para que a gente possa ter não só um bom resultado, como se isso fosse um final, mas um processo, né? Isso de fundo que é a vida. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que você possa aplicar no seu dia a dia. Até mais!